Olá, meus amigos telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube, seguidores das nossas redes sociais, todas elas descritas abaixo deste vídeo. Estamos trazendo mais uma edição de O Patriota Notícias. Parece que o senador Marcos Duval, em pronunciamento de hoje, simplesmente disse que não vai mais continuar sustentando as suas afirmações sozinho. E nós vamos acompanhar esse trecho do pronunciamento do senador e, evidentemente, fazer os nossos comentários. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever no canal na tecla vermelha inscreva-se e ao lado clicar uma vez no sininho, vai aparecer 3 opções e aí você marca todas e assim você recebe todo o nosso conteúdo. Vamos ao pronunciamento do senador Marcos Duval, que foi no dia de hoje, lá no Senado Federal. Está na tela. Quase naquele dia, no meu aniversário, a minha esposa saiu de casa. Ela pediu o divórcio na quinta-feira. E eu falei, Bru, você não vai me deixar nesse momento, porque aí você vai estar dando a vitória para essas pessoas que têm o mal como a prioridade, que têm prazer de ver o sofrimento alheio. E aí eu falei para ela, eu não seguirei mais sozinho. Digo para todos aqui no plenário, que a minha missão ultrapassou os limites de um cidadão, de um senador da República, um representante, ultrapassou tudo que podia sozinho nessa missão. Aqui eu paro a missão sozinha, solitário. Foi uma promessa que eu fiz à minha família e só continuarei se os meus pares estiverem ombreados comigo para seguir em frente. Todos os lugares que eles foram, e a própria polícia citando, é o pendrive laranja, e ligando para o ministro, nós não estamos achando o pendrive laranja, nós não estamos achando o documento tal. E aí foram no gabinete, foram só na minha mesa, e na minha mesa da minha assessora. Por que não foi lá no setor de orçamento, que é o setor mais sensível? Estranho. Na minha casa, foi só atrás de documentos que tinham o símbolo do Senado. A delegada federal me falou que o ministro Alexandre de Moraes determinou que fosse à tarde e no dia 15 de junho, no dia do meu aniversário. Então, senadores, se chegou ao ponto de fazer isso com o senador da República, se ele teve essa audácia de não cumprir a Constituição, fazendo um documento justificando que teria que ser ainda com pedido de prisão. Gente, é inacreditável. Tem gente falando que Alexandre de Moraes é um serial killer da Constituição. Obrigado, presidente. Está aí o pronunciamento do senador Marcos Duval. E nós vamos aos nossos comentários. Tudo aquilo que está sendo dito por jornalistas, muito poucos, né, do lado da realidade e da constitucionalidade, canais, pessoas, páginas, blogs, vai um dia ficar registrado para a história do Brasil. Não sei se positivamente ou negativamente. Pode ser que fique registrado que pessoas tentaram salvar o Brasil e que infelizmente não teve sucesso, não obtiveram sucesso, e que o país simplesmente foi declarado um país formalmente comunista. Pode ser também que no futuro próximo ou longínquo, nós podemos contar essa história dizendo foi este o momento da virada em que retomamos o Brasil da canalhada, dos ladrões, dos bandidos, e que a partir daí o Brasil se tornou de fato o que diz a sua bandeira, ordem e progresso. Mas o que os senhores têm que entender é o seguinte, e eu acho que é a sensação que todos estão sentindo há muito tempo, há mais de 4 anos. Isso tudo que está acontecendo no Brasil, patrocinado pelo Partido dos Trabalhadores e seus políticos e outros políticos,
que é a implementação lenta e gradual de um Estado totalitário, de um regime comunista, enfim. Isso aqui já foi planejado há muito tempo atrás. Se vocês procurarem na internet, os senhores vão ver muitos pronunciamentos de Lula há muito tempo atrás, dizendo exatamente que poderia demorar uns 30, 40 anos para a conclusão disso tudo que nós estamos começando a chegar ao final agora. Basta pesquisar aí no YouTube, eu não vou repassar esses vídeos antigos aqui, porque eu tenho certeza que todos têm conhecimento. Mas tudo isso foi minuciosamente esquadrinhado pelo Partido dos Trabalhadores a partir do momento que chegaram ao poder em 2002. E um deles, evidentemente, é criar um instrumento, uma ferramenta eficaz que pudesse dar sustentação à política deles, o plano político, a linha ideológica, as pautas identitárias. E fizeram isso com o Supremo. Nós sabemos muito bem disso. Né? Colocaram, ao invés de pessoas com notável saber jurídico, pessoas com notável vínculos de amizade com o Partido dos Trabalhadores e seus políticos. E diante desse quadro que eu estou citando aqui, nós estamos diante do aparelhamento do Estado brasileiro. Vejam que engraçado. Hoje, todos os brasileiros se sentem sem instrumentos para combater o que está acontecendo no Brasil em termos políticos e institucionais. Não há armas. A única arma que tem é o povo sair às ruas, e aí nós não sabemos se será pacificamente ou não. Mas institucionalmente não se tem armas. Essa sensação também todos têm. A única arma que se achava ser um instrumento, que inclusive está previsto na Constituição, simplesmente não, vamos dizer assim, não houve interesse. Para não dizer outras coisas. Nós estamos tomando cuidado com as palavras exatamente para não ter problemas com o vídeo. Mas chegamos a esse momento. E qual é este momento? Momento em que o povo, algumas pessoas das instituições se sentem sem ferramentas, sem condições, sem meios para lutar. O senador Marcos Duval chegou nesse momento. Muita gente vai dizer, olha, o senador fez toda essa bravata, e no final das contas, como vocês viram aqui neste vídeo, e no final das contas ele vai desistir, vai parar, porque ele está sozinho. Lá atrás eu já havia dito que o senador Marcos Duval, ele teria que tomar cuidado com as afirmações e ter a garantia de que o que ele tem nas mãos realmente é bombástico. Sempre falei sobre isso. E o que parece hoje é o seguinte: diante da impossibilidade de meios, o senador Marcos Duval, logicamente pressionado pela família, simplesmente diz que não vai continuar a luta sozinho. E realmente ele está sozinho. Neste momento, por exemplo, depois de tudo que aconteceu ali com o senador Marcos Duval, deveria ter ali um grupo de senadores que estivesse ombreando com ele, porque, de fato, se o mais simples dos afegãos médios está percebendo que o Estado brasileiro está aparelhado e que as coisas estão caminhando para uma ditadura, por que senadores não estão vendo isso? O próprio senador, num outro pronunciamento, ele disse que muitas vezes ele foi pedir assinaturas para dar andamento em processos de impeachment de ministros, e o senador disse a ele, se você é louco, eu vou assinar isso aí, eu estou com processos lá, aí os meus processos andam. Palavras de Marcos Duval. Então, o senador, ele de fato fez barulho, de fato, ele foi até o momento que, de certa forma, eu acredito nisso, né?
apareceu o termômetro por parte do STF e foi a busca e apreensão lá nos endereços de Marcos Duval que constitui esse termômetro, né, que a partir daí o STF dá um recado a ele, a dizer, olha, se passar daqui é cadeia. Exatamente esse mesmo termômetro que o STF fez com o presidente Bolsonaro durante o seu mandato, cutucando a ele, as Forças Armadas, para ver até que ponto eles tinham coragem de fazer alguma coisa. Ninguém fez nada, eles assumiram o poder do Brasil. Talvez eu poderia tecer críticas aqui ao senador Marcos Duval, mas eu o entendo, porque realmente, depois do que aconteceu ali nos seus endereços, as buscas e apreensões, senadores da República deveriam ter se levantado junto a ele, porque, na verdade, está se mexendo no Senado, nas prerrogativas dos senadores. Ninguém fez isso exatamente por estar com o rabo preso no Supremo, naquela simbiose que eu disse aqui aos senhores, né? Nunca espere nada do Senado da República, porque o Senado é responsável por julgar os ministros, e os ministros são responsáveis por julgar os crimes ou investigar os senadores. Nesse tipo de relação, o mais comum é que ninguém faça nada contra ninguém. Então, o senador Marcos Duval hoje, não sei se ele entendeu, mas ele foi até onde ele podia ir. Logicamente, ele está pensando em si e também em sua família, o que é normal para qualquer ser humano. Mas o que ele fala hoje é que o sistema planejado, esquadrinhado por Lula, o PT e seus políticos venceu. Hoje não tem um cidadão brasileiro que possa dizer que tem uma arma legal, constitucional, contra o que está acontecendo. Marcos Duval está dizendo isso em seu discurso. Eu peguei somente um trecho, mas eu assisti à tarde esse discurso, e ele só está dizendo isso. Não há mais ferramentas, eu fiz o que podia e até onde podia. Essa sensação que o senador está tendo, nós já estamos tendo aí há 4 anos, tranquilamente. A diferença é que antes nós acreditávamos em alguma coisa que pudesse resolver, até esta coisa se mostrar alinhada e covarde. Então, meus caros amigos que estão nos assistindo, fazendo, como sempre, aqui neste canal, uma análise muito fria, parece que realmente não existem armas capazes, competentes para frear a ditadura que está por chegar no seu desfecho. Vai chegar um momento que vai ser o coroamento da ditadura aqui no Brasil, ditadura comunista. E todos aqueles que estão se levantando, os poucos, eles estão simplesmente recuando. Porque o senador Marcos Duval não tem tropa própria da Polícia Federal ao seu comando. O senador Marcos Duval não tem tropa de exército ao seu comando. O senador Marcos Duval não tem a caneta dada por pessoas desqualificadas a pessoas desqualificadas para ter um cargo de juiz. E através da caneta é que você articula, ativa a atuação da milícia própria, que hoje é uma parte da Polícia Federal que serve ao ministro Alexandre de Moraes. Eu gostaria muito de dizer aos senhores aqui coisas boas, belas, que, né, de certa forma, iam apetecer o seu ouvido, mas hoje nós estamos tendo aqui mais um exemplo, agora, de um senador, o único que se levantou contra tudo isso, e lutou realmente de fato, fazendo bravata ou não, fazendo desinformação, fake news ou não, mas se levantou. E hoje ele está dizendo aqui de próprio argumento de que para ele terminou. Sozinho ele não vai continuar, porque
ele pode perder muito mais do que sua liberdade, pode perder sua família, pode até perder a sua vida, dependendo do caso. Então, hoje, a situação declarada por ele é uma situação que nós já conhecemos, situação esta que nós também já sabemos ser impotentes. Isso eu estou pensando em termos micros, né, e não macros, porque um macro a gente sabe o que é, todo mundo para a rua, e aí a gente não sabe o que pode acontecer, enfim. A gente não pode nem falar mais sobre isso, porque senão é capaz de que a ditadura que está instalada aí no Brasil venha contra os nossos argumentos também. Mas eu peço aos senhores, finalizando esse vídeo, que a luta deve continuar com os poucos meios que temos, com os poucos recursos. Deus, eu acho que é o grande arauto que nós temos que invocar, orar, confiar, enfim. Talvez ele coloque a sua mão sobre determinadas situações e pessoas e resolva o problema com passe de mágica. Mas a situação hoje é essa. E isso só mostra a nós, brasileiros, de bem, que se nós desistirmos, nós como povo, mesmo sem ferramentas, da forma mais precária possível, só vai acontecer uma coisa: vai acelerar ainda mais o fechamento da ditadura comunista no Brasil, sem sombra de dúvidas. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar essa transmissão, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Além disso, siga todas as nossas redes sociais. Esta foi mais uma edição de O Patriota Notícias e nós voltaremos a qualquer momento. Aguarde.